Olá, gente boa de todo o Brasil, por que não de todo o mundo? Nosso fundador falava assim, nosso pai fundador, o Sistema Canção Nova de Comunicação, há mais de 30 anos atrás. O povo dava risada dele, tinha só uma rádiozinha, mas ele já via o futuro, né? Como um santo, um homem de Deus. Estamos juntos, nosso programa Minha Família é Assim, sempre à tardinha, chegando à noite, o povo se reúne para ver o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, todo o Brasil, gente assistindo nosso programa, graças a Deus. Diz o velho ditado, antes só que mal acompanhado, mas eu estou muito bem acompanhado dela aqui. Bom, né? Muito bem acompanhado. Que coisa boa estar chegando aí na sua casa, nesse programa Minha Família é Assim. Hoje o programa vai falar sobre a história de um santo e vamos falar também de pequenas santas, né? A congregação das pequenas missionárias de Maria Imaculada. Né, irmãs? Elas são de São José dos Campos, tem a irmã Alessandra. Isso. Prazer, que bom que a senhora veio, irmã. E a irmã Simone. Prazer. Que bom, irmã, as senhoras conosco. Falar um pouquinho, né, sobre o trabalho de vocês e sobre esse santo. Quem é esse santo? Antoninho da Rocha Mármore. E também sobre a Madre Teresa, né? Jesus Eucarístico. A irmã é de onde, irmã Alessandra? Eu sou de São José dos Campos. São José dos Campos mesmo? Isso. E a irmã Simone? Eu nasci no Paraná, sou Paranaense. Ei, terra boa. Um abração, nosso querido Paraná. Moramos em Londrina, né? Paraná. É muito calor, aquele frio, ó. Você tá no Paraná. Também. Respeite o pé vermelho, né? É calor quando é calor, quando é frio mas é mesmo frio. Né? Então, irmãs, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Antoninho Mármore, né? Que é um menino em processo de beatificação, né? Isso, processo de beatificação. Há quanto tempo já faz o processo dele? Foi dado entrada em São Paulo, na Arquidiocese de São Paulo, em 2008. 2008. E em 2011 foi encerrado a nível diocesano e foi encaminhado para Roma, onde está agora no momento. Ah, tá. Ele é servo de Deus. Servo de Deus, já como o Padre Léo. Mas ele é criança, é menino, né? É uma criança. Ele nasceu em 1918 e faleceu em 1930. Naquela época, havia a questão da tuberculose, né? Uma epidemia, vamos dizer assim, né? Muito forte. E era costume, e também pelas condições climáticas aqui da região de São José dos Campos, Campos do Jordão, pessoas de todo o Brasil iam para lá se tratar. Não havia os medicamentos, não havia outras formas de tratamento a não ser repouso, clima e alimentação. Então, Antoninho foi essa criança que desde cedo começou a manifestar alguns sinais de doenças respiratórias e a família de São Paulo foi indo de cidade em cidade para procurar o tratamento, né? Quando viu que não funcionou nem ir para o litoral, nem ir para o interior, resolveram vir para Campos do Jordão primeiro e depois para São José dos Campos. Ele tinha uns 10, 11 anos, mais ou menos. Entre 9 e 11 anos, porque ele faleceu aos 12, né? Ele ficou em São José dos Campos até 1929, mais ou menos. Fez a primeira comunhão em São José dos Campos e depois já estava numa fase adiantada. Ele voltou para São Paulo para falecer lá no seio da família. A gente fica curioso, né, bem, saber como é que uma criança dessa que nem deve ter tempo de ir, nem foi para o seminário, chegou para o seminário. Nada. Ele era tão precoce, vamos dizer assim, na santidade. Vocês imaginam uma criança de 9, 10, 11 anos preocupada com outras crianças que não tinham a mesma sorte que ele, porque ele era de uma família de classe média. O pai podia alugar, mandar dinheiro para ele ficar. Né? E o Antoninho se preocupava com as outras crianças. Não havia sanatórios infantis naquela época. Existia para homens, existia para moças, existia orfanato para as crianças sadias, né, filhos desses pais que estavam em tratamento, porque a tuberculose fazia a família ser segregada.
não podia ficar junto, porque é altamente contagioso. E ele se preocupou de uma tal maneira com essas crianças que ele chegou a falar para a mãe, ele previu a morte dele. Falei, mãe, eu não vou ver, mas eu gostaria que vocês trabalhassem para a construção de um sanatório para crianças pobres. Olha. Ele indicou o terreno, ele indicou aonde queria a capela dedicada a Nossa Senhora da Saúde. E ele, inclusive, tem um fato tão interessante, que Antoninho, ele tinha assim, algumas coisas assim, meio místicas, sabe? Primeiro que ele gostava de celebrar a missa. Celebrar a missa. Ele montava o altarzinho dele lá. Inclusive, o primeiro bispo de Taubaté, a qual pertencia à cidade de São José dos Campos, ficou sabendo dessa piedade do menino. Porque ele não era só uma brincadeira de criança. Ele celebrava, ele dava catequese que crianças e adultos, numa total piedade, assistiam. Olha E só. esse bispo de Taubaté enviou para ele paramentos. Olha só. Paramentos para incentivar. Em vez de chamar a atenção, como pensaria, ele Não, entendeu a santidade do menino. incentivou ele. Ele tinha o desejo de ser sacerdote. Aham. Ele queria ser padre diocesano, ele falava. Porque ele queria estar no meio do povo. Olha Né? só. Ele tinha uma devoção à Nossa Senhora, à Eucaristia. Ele tinha assim, uma presença de espírito que ele aconselhava até os adultos. Olha. Imagine uma criança entre 9 e 11 anos fazendo isso, né? E conta um fato que ele arrebanhava muitas crianças, né? Ele foi até uma loja de secos e molhados, né? Um comércio lá que tinha tudo na época, e pediu para o dono da venda que queria uma imagem de Nossa Senhora da Saúde. E o dono da venda falou, mas Antoninho, nós não temos isso aqui. O senhor tem sim. Não vendemos imagem de santos. O senhor vai lá na segunda prateleira, da terceira estante, o senhor vai encontrar. E ele foi e encontrou. Olha. E essa imagem, ele vem em procissão, um bando de crianças, até o local onde ele queria que construísse a capela em honra a Nossa Senhora da Saúde. Olha. E essa estampa está conosco lá no nosso memorial em São José dos Campos. Que sim. maravilha. Então, irmã Simone, qual a ligação desse menino, né, com fama de santidade, já como servo de Deus, né? Qual é essa ligação com a congregação das senhoras? Eu acredito que o caminho do Antoninho, né, digamos assim, se encontrou com o caminho da nossa fundadora, que é a Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, justamente por causa do mesmo sofrimento que os dois partilharam, porque a nossa fundadora também foi tuberculosa, né? Ela veio para São José dos Campos também em busca de tratamento, isso em 1922. Inclusive, ano que vem, nós comemoramos 100 anos da chegada da Madre aqui no Vale do Paraíba. Que beleza. Olha que beleza. Ela era paulistana, nasceu em São Paulo, filha de um grande professor de Direito da faculdade ali do Largo São Francisco. A mãe alemã, né? Uma dona de casa, uma senhora do lar. E ela, desde criança, quis ser religiosa, mas depois de se formar no magistério, ela contraiu a tuberculose, ela ficou doente. E na década de 20, né, no século passado, a tuberculose era realmente um horror, né? Se hoje a gente tem medo do coronavírus, nós já tivemos medo da AIDS, a tuberculose era aquela doença que as pessoas contraíam e geralmente morriam e ficavam mesmo separadas da família, como disse a irmã Alessandra. Então, a Madre veio para São José dos Campos. No caso, ela também vinha de uma família assim, que tinha condição, veio com a mãe para se tratar. E nesse momento ela viu se desvanecer o sonho dela de ser religiosa, porque ela queria ser carmelita. E o Carmelo não ia acolher uma moça tuberculosa por causa do contágio, né? Por causa principalmente do contágio. Mas ela veio confiante, né? Se colocou na mão de Deus e é interessante quando uma pessoa é de Deus, né? Porque ao invés de ter o olhar centrado nela, que é também como a história do Antoninho, ao invés de pensar somente nela, eu estou doente, queria ser religiosa, estou tuberculosa, ela começou a olhar o entorno e viu que havia muita pobreza, muito sofrimento entre os doentes, principalmente entre os doentes pobres,
porque eles não tinham assim recurso, eles não tinham como ficar numa casa, eles ficavam nas pensões, as pensões eram verdadeiros tugúrios, assim, lugares escuros, lugares sujos, lugar onde não havia assim uma moral consolidada. Então as moças vinham, moças piedosas, moças boas, se viam aqui sozinhas, totalmente desamparadas sob todo ponto de vista. E a madre começou a visitar essas moças e foi assim que aos pouquinhos foi se consolidando esse trabalho, né? O bispo de Taubaté, que foi o bispo que deu o altar para o Antoninho, deu os paramentos do Antoninho, soube do trabalho dela, a chamou, disse para ela que ele tinha muita vontade de criar uma congregação que cuidasse dos tuberculosos. A congregação começou, né? A congregação começou e, por providência de Deus, um dos primeiros sanatórios, né, que nós tivemos como patrimônio da congregação foi justamente esse doado pela família do Antoninho Marmo. Pela família dele. Porque ele também pensou nas crianças tuberculosas, pediu que a família fizesse essa obra. A mãe abraçou isso, né, irmã Alessandra? Sim, a mãe e a família, após o seu falecimento em 1930, né, começou a fazer uma associação de pessoas da sociedade e conseguir doações para construir então lá o sanatório Antoninho da Rocha Marmo. Só que quando construíram uma parte, nenhum deles sabia lidar com a questão de cuidados de enfermagem, né, com a saúde dos doentes. E por meio de um grande monsenhor, o monsenhor Ascânio Brandão, que era secretário de Dom Epaminondas, que ficava de olho em tudo na região, ele fez essa ligação entre a nossa fundadora, a Madre Teresa, e a família do Antoninho. A madre, ela queria há muito tempo um local para crianças tuberculosas, porque lá no sanatório onde ela fundou também, que eram de moças, já havia algumas crianças e ela não tinha onde colocar. Então foi assim, a mão na luva, né? Deus deu um jeito ali de unir. E sem falar também, né, irmã, do carisma que nós temos. A nossa fundadora, ela deixou para a gente o carisma de rezar e se sacrificar pelos sacerdotes, o amor à Eucaristia, amor à Nossa Senhora, né? E Antoninho queria ser sacerdote, amava a Nossa Senhora, amava a Eucaristia. Os dois não se conheceram pessoalmente. Era isso que eu ia perguntar. Não se conheceram, mas a missão deles se entrelaçou de tal maneira que não dá para falar de Antoninho sem falar da nossa fundadora também, a Venerável, porque ela já está no estágio a mais, Venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. Então, o Antoninho morreu antes que a irmã. Isso, em 1930. A madre chegou em São José em 1922. Na altura, ela tinha 21 anos. Né? Eles são mais ou menos contemporâneos. Né? Ele falece em 1930, ela faleceu em 1972, bem depois. Você veja bem, gente, os desígnios de Deus, né? A palavra desígnio quer dizer desenho. E se a gente olhar assim de trás para frente, tinha uma mão de Deus guiando, né? E falando também em fundador com tuberculose, nosso fundador também tuberculoso. Esse do que você fala também é um ex-tuberculoso. E essa aqui é uma fonoaudióloga, não é tuberculose. Não, sou eu que cuidei dele. Você achou que eu falei que era tuberculose? Não. Ela foi a fonoaudióloga que ajudou a descobrir que eu estava com tuberculose. E contou para o padre Jonas, inclusive, na época, né? E foi através... Coitado do meu sogro, né? Namorando um rapaz de comunidade, pobre e tuberculoso na época. Então, realmente foi um partidaço. O sogro ficou apavorado na época. Mas depois amava muito, né? Professor, Deus que deu professor nos salesianos, os desígnios de Deus também, né? O pai dela era professor nos salesianos, chegava em casa falando para a mãe da Márcia: olha, tem um padre lá, ele é muito diferente, ele toca violão na missa, ele fala com jovens. E o primeiro encontro que o padre Jonas fez para os jovens, ele não tinha quem ajudasse a ele. E o pai da Márcia convenceu os outros professores a ajudar o padre. Vamos ajudar o padre, porque os professores não queriam. Toda vez que a gente se encontra com o padre João, ele conta essa história. Então, a filha do professor casou com o filho do padre. Né? Os desígnios de Deus. E o padre João foi parar também no sanatório.
Foi, lá foi, em foi, São José dos sim. Campos, que é de vocês, né? Isso. É verdade. Então, o Padre Jones conta essa história, que ele foi internado lá, porque ano 67, por aí, ele estava numa atividade imensa em São Paulo e também pegou tuberculose. E foi internado lá, Isso lá em no sanatório em Campos do Jordão, Campos né? do Jordão. Campos do Jordão, no sanatório do Campos do Jordão. E depois de um tempo também, ele também teve internado em São José. Eu também estive, era o segundo bloco. Já estive lá. Tem As muita irmãs têm história, misericórdia. né, gente? Mas não cuido só do padre, depois elas cuidam dos diáconos, também muito bem cuidadas. Né? Mas, gente, que história linda. Que história linda. Como é que as coisas de Deus se entrelaçam. Nós não entendemos o desígnio de Deus, né? Mas quando a gente olha, eu fico assim, admirado, quando a gente vê uma obra de Deus, vai se entrelaçando. A gente vai tendo a explicação de trás para frente, vem na hora, como é que pode? Uma jovem com tuberculose, um outro menino que nem chegou a ir para o seminário, mas o sonho dele, aquela jovem vai realizar, digamos assim, dentro do desígnio de Deus, que é o eterno presente, né? Coisa linda. Estamos falando com a irmã Alessandra, a irmã Simone, aqui das pequenas missionárias, né? De Maria Imaculada. Coisa, olha, Maravilhoso, hein? cada programa mais lindo que o outro, né, gente? Mas a gente volta já com mais história das pequenas missionárias de Maria Imaculada. Muito bem, minha gente. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje estamos falando com a irmã Alessandra, com a irmã Simone, falando sobre Antoninho Marmo. Ele foi um jovem, uma criança até, né, irmã? Isso, uma criança. Que tem toda uma fama de santidade e está como servo de Deus. O Nelsinho está aqui com a foto dele. E aqui é um pouquinho do livro da história dele, Isso, irmã? é um breve resumo contando a vida dele, né? Você pode ver aí que na capa, o túmulo dele, que é localizado lá no cemitério da Consolação em São Paulo, vive florido. De Olha. tantos devotos que procuram graças com ele, por sua Gente, intercessão. que bacana. Então, os restos mortais dele estão lá em São Paulo? Não, foram recentemente, agora 19 de outubro do ano passado, né? Eles foram transladados para a capela do hospital que leva o seu nome, Capela Nossa Senhora da Saúde, essa da história que eu contei, né? E está lá para serem venerados. Olha que Ah, bacana, que né, bênção. bem? E é um hospital muito bom, né? Olha, bem? gente, a irmã Alessandra é a diretora-geral do Hospital Antoninho Marmo. Quantos Isso. hospitais vocês têm? Nós temos 5 hospitais no Brasil. 5. Onde estão? Estão em Santa Catarina e Itajaí, em Belo Horizonte, Hospital Madre Teresa, em Caraguatatuba, Casa de Saúde Estela Maris. Em São José nós temos 2, Hospital Pio XII e Hospital Antoninho da Rocha Mármore. Olha só. Gente, eu posso Mas tem testemunhar. missões também fora. Temos missões fora também. Que- Na África, em Moçambique, né, em Dombe, né, e temos casas na Itália, né, em Roma, Portugal, né, temos 2 ou 3 casas, 2 né? em Portugal e 2 em Roma, né? 2 em Roma. Tanto que a Mira, nossa filha, trabalhou no hospital lá na África. Minha filha ficou 3 meses lá na África, em Moçambique, com a Obra de Maria, porque lá Isso. é um lugar que tem a Obra de Maria, o Frei Hans, né, com a Fazenda Fazenda Esperança, e Isso. tem o hospital. E Isso. ela gostou demais de trabalhar no hospital. Mas Cuidava das crianças. Sim, lá as irmãs, como enfermeiras, elas atuam como se fossem médicas, Não é? Porque Exatamente. não há médicos. Elas Olha. fazem suturas, porque é muita doença, muita pobreza, né? É muita situação que não tem perto serviços de saúde como nós temos no Brasil, né? Nossa, e Foi elas uma são experiência encantadas. fantástica. A nossa filha, uns queriam fazer intercâmbio nos Estados Unidos, outros queriam fazer intercâmbio na África. Foi uma Bonito, né? experiência mais linda da vida dela, marcou muito o trabalho de vocês. Agora, irmã, a senhora é diretora do hospital. Fala diretor, o cara é diretor de um banco, é um título. É diretor. É aquela que esquenta um pouquinho mais a cabeça.
um cargo ou é um encargo, irmã, ser diretor de um hospital? É uma missão. É uma missão, né, irmã? Como missão tem todas as suas dificuldades, né? Mas também suas alegrias, né? Eu quero louvar muito a Deus, que mandar um grande abraço, que estão falando dele aqui, o Eros Biondini, né, que é um grande amigo das pequenas missionárias, né, em Belo Horizonte, né, nosso querido Eros, meu irmão há tantos anos, meu compadre, né, sou padrinho da filha dele, a Kiara. Aliás, ela foi me visitar lá, quando eu vi, estava lá dentro, né, toda, parecia um robô de tanta, um astronauta, tanta roupa, porque vocês sabem que eu peguei o Covid, né, e 50% do pulmão tomado, e eu digo sem medo de errar. Nesse hospital Toninho Marba eu experimentei algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Eu quero voltar lá e partilhar com vocês todas, mas nesse hospital eu experimentei algo que eu não sei explicar. Porque no momento, eu estava muito mal. Chega uma hora do Covid, parece que São Pedro está puxando a ficha da gente mesmo. Eu estava morrendo. E eu briguei muito com esse homem aqui, ó. E eu lembro que eu falei com ele assim, eu estou morrendo, você não está vendo, não? E eu falei até um palavrão, não pode nem falar perto das irmãs. Eu falei, xinguei ele. E falei para ele, eu estou morrendo, você não está vendo que eu estou morrendo? Não. Nasceu meu netinho agora, eu não quero morrer já não. E aí depois eu senti, vibrou assim o meu pijama, 3 vezes. Aí eu fui pegar o celular estava na mesa. Era a relíquia, essa relíquia aqui. Né? Então, essa comunhão dos santos. E eu estava assim há muitos dias sem comer nada. Eu lembro, veio um lanchinho da tarde lá, um pãozinho de leite enrolado num plástico, né? Que o lanchinho. Quando eu pus na boca assim, mas parece que estava comendo um... Nossa! Minha mãe falava bem, boa mineira, tem comida, a gente tem que comer rezando. Mas eu estava sem comer vários dias já, há uns 10 dias, não comia nada, não conseguia comer, muita dor no estômago, muita... E ali no hospital de Inhumar, eu comia aquela comida. E fiquei esperando a janta. Olha. Fiquei esperando a janta. E eu sei como é que é o hospital. Eu tenho 13 cirurgias, tenho 3 natais no hospital, aniversário de 15 anos. O hospital sempre foi trauma, sempre foi trauma. E eu falo para vocês, irmãs, eu senti uma experiência tão forte que eu lembro sem trauma dali, nenhum trauma. Aí veio uma canjinha à tarde, eu falei, ai meu Deus, eu vou querer que vai vir sem sal, comida do hospital. Quando eu pus na boca, comida de mãe, comida assim com gosto. Eu comi tudo que eu rapei, assim, e fiquei esperando o café. E ali eu fiz a experiência da vida, realmente, de voltar à vida, ter gosto pela vida. Que uma das coisas que eu vi tira o nosso paladar, o gosto, né? E realmente ali no cuidado das enfermeiras, quando eu vinha falar, ó, vai doer um pouco, que tem que ser, me fala, artéria, né? Ela sabe bem o que é, né? É aqui embaixo, enfia a agulha lá embaixo. Ai, meu Deus, não tenho saudade das agulhadas. Mas, no ambiente de tanta paz, tanto amor que experimentei através dos profissionais, das enfermeiras, dos enfermeiros também, quando viam que era a gente, né? E ali eu assisti muito a Canção Nova, agradeci muito a Deus pela Canção Nova. Fui bem ecumênico, era Canção Nova, Rede Vida, Pai Eterno, ecumênico. Mandar uma abração para o padre João Paulo, lá do Pai Eterno, aquele pretinho, quero conhecer você, padre. Me fez tanto bem. Teve até um dia eu mandei para o padre Wellington de Goiânia, que fez o programa à tarde, com aquela menina do Pai Eterno. Mandei uma foto assim, eu no soro, mandei para ele. Ele falou assim, ué, o Daniel Alcina mandando aqui não estou entendendo. Epa, estava morrendo, não sabia. Mas, irmãs, eu posso testemunhar o que eu experimentei do trabalho de vocês, que não é fácil, no hospital, nos tempos de hoje, né? As dificuldades, mas eu experimentei ali no Hospital Toninho Marba essa presença. E depois, alguns de vocês me deram o livro, que eu li rapidamente, me encantei com a história dele, né? Me encantei por ser criança, por essa preocupação social, que eu também como diácono tenho meu trabalho social que eu faço, que eu amo o altar, mas eu amo mesmo meus pobres, né? E esse trabalho, e me encantou. E saber que a Madre também tinha no seu coração, é jovem, 20 anos, né? E esse casar, e a gente sente numa obra, quando tem algo por trás, especial, né? Você experimenta no dia a dia essa presença do Toninho Marba, da Madre, da presença espiritual deles ali, no meio do dia a dia de vocês?
Na verdade, assim, eu acredito que acaba sendo um ambiente impregnado de Deus mesmo, né? E nós temos relatos, a irmã Alessandra pode falar da Antoninha, eu posso falar da Madre. É comum, assim, nós ouvirmos os doentes dizerem, né? Olha, irmã, eu vi a Madre, ela esteve no meu quarto à noite, né? Assim, existe essa coisa que a gente não sabe bem se a pessoa de fato viu, se é uma intuição espiritual, mas eles sentem essa presença, né? Essa presença dela, porque ela tinha mesmo muito amor ao doente, ela transmitiu isso para a gente. Nós, pequenas missionárias, nós fomos criadas para cuidar do doente. Na época, o doente tuberculoso, depois que a tuberculose deixou de ser tratada em hospital, passou a ser tratada ambulatorialmente, a congregação foi assumindo hospitais gerais. Mas a Madre tem uma frase que nos toca muito, porque nós cuidamos do doente e nós oferecemos a vida pela santificação do clero. Então, ela diz assim, se a pequena missionária exteriormente é a serva do doente, interiormente ela é a hóstia do sacerdote. Porque nós oferecemos a vida pela santificação dos sacerdotes. Que lindo. Então, é inegável essa presença mesmo, né? E ela queria que nós, pequenas missionárias, perpetuássemos esse cuidado com os doentes, né? Ela tem também uma frase que na maioria dos nossos hospitais, assim, já está na porta de entrada. Toda sala de hospital é um templo. Toda sala de hospital é um templo. Né? Então, isso está entranhado. E, vamos dizer assim, era o que Antoninho também queria com as crianças. Quando a gente falava, né, de uma missão complementar a outra. E realmente, são os desígnios de Deus. Olha que coisa linda, né, Bem? Maravilhoso. Você falou do Eros, as senhoras também cuidaram do Eros lá em Belo Horizonte. Sim, sim. Qual é o sim. hospital lá? O Hospital Madre Teresa. Madre Teresa. Lá também o Eros, que também teve Covid, assim, o Eros Muito grave Bionini, também. que é como cantor, missionário, católico, fervoroso, ele foi para esse hospital porque ele falou para nós também que era o lugar em que ele se sentiu bem. Confiante. E depois, quando eu estava assim com o Nelsinho muito doente, ele conseguiu com as senhoras, né, graças a Deus, um lugar para o Nelsinho, né, que estava com Covid, né, e 50% do pulmão tomado. A gente assim, eu também estava com Covid em casa, ruim, não podia ir ver, não podia nem sair de casa. Mas essa pandemia mexeu muito com a gente. Mexeu. E a gente louva a Deus pelas senhoras e todos os profissionais da saúde, que de uma certa forma não, eles dão a vida, né? Porque para cuidar de doente, para cuidar de quem está no hospital nessa situação, é uma profissão que é um sacerdócio, né? Sim, é um sacerdócio, porque vocês imaginam nessa situação de pandemia, deixar sua família em casa, vir cuidar dos outros e ainda aquele receio de levar algo para os familiares. Realmente. Nós tivemos vários colaboradores que pegaram com toda a proteção que pudessem ter, né? E depois voltaram, graças a Deus, dos nossos, ninguém ficou gravemente, né? Mas eles são heróicos. Tanto os da enfermagem, como os da limpeza, da higienização, todos, os médicos, realmente, nesse momento... Realmente, a gente tem que louvar a Deus. Alguém vai dizer que se a Igreja Católica Apostólica Romana fizesse greve de suas obras sociais, um dia o mundo seria do mundo, né? É verdade. Porque realmente o trabalho de vocês, como de muitas irmãs e irmãos sacerdotes, no mundo inteiro, até em Alepo, né? Temos gente lá, os católicos, trabalhando, né? Nos lugares mais ermos, está lá a presença da Igreja Católica, né? Graças a Deus, como serviço, né, irmã? Sendo ali o rosto de Jesus, a presença de Jesus. Então, nós louvamos muito a Deus, que nós estamos aqui somente para jogar confete em vocês, para agradecer a Deus, que suscitou um carisma, suscitou uma vocação. Queria encerrar esse bloco fazendo uma pergunta para vocês. Quando vocês falam da Madre Teresa, a gente sente que o olhinho de vocês brilha. Como manter esse encantamento com a fundadora, com o fundador? Como manter esse amor? Eu sou de uma comunidade também, nosso pai fundador está vivo, está no nosso meio, nossos cofundadores, mas como é que a gente mantém essa chama acesa da vocação?
Tem muitas jovens vendo, talvez, o nosso programa de hoje, estão sentindo um chamado para ser até das pequenas missionárias, mas como manter viva esse encantamento que não passa com o passar dos anos, que ele só aumenta. Voltamos já. Estamos aqui de volta, minha gente, nosso programa de hoje muito lindo, descobrindo coisas maravilhosas sobre Antoninho Marmo, sobre a Madre Teresa, sobre as pequenas missionárias, e estamos inclusive com as relíquias aqui. Quero mostrar agora, embora muitos achem que é uma relíquia, mas não é uma relíquia. Aquela foto ali, muitos estão achando que é relíquia, não é, não tem ainda, né? Só a Márcia tem em casa, a Márcia tem eu tenho essa relíquia. Exclusividade, tem essa relíquia. Mas é um livrinho de histórias que eu conto ali na minha vida, bem curtinho. Inclusive tem uma história que eu era secretário da paróquia São Miguel de Piquete, inclusive vai ser santuário, é um bom lugar para vocês visitarem, viu? No dia 29 de setembro de 2022, o senhor bispo vai declarar santuário de São Miguel Arcanjo. E todo dia 29, às 3 da tarde, tem uma missa votiva a São Miguel. Cai no dia que cair. Então, um dia bom para vocês passear. Passa aqui, toma um café em casa e depois vão para lá. Isso, irmã, que maravilha. Todo dia 29. Então, vai consagrar a São Miguel Arcanjo. E eu, um dia, fui matar uma caixa de marimbondo e eu falei, põe fogo. Eu peguei um bambuzão enorme, assim, pá, pegou fogo. E depois, nossa, teve bombeiro, tudo. Então, botei fogo na igreja. Fogo. Literalmente. Mas não foi fogo do Espírito, veio bombeiro, tudo. Nossa, essas historinhas, eu fui um pouco levado, era pequeno, mas Deus perdoa. Mas eu deixei uma perguntinha antes de falar da relíquia. O que mantém esses olhinhos de vocês brilhando? O que mantém este amor que a gente sente lá no hospital, que vocês administram, nas obras de vocês? Como é que mantém essa chama, irmã? Sabe, assim, eu penso que o amor, em primeiro lugar, é a Jesus Cristo. Isso é inegável, né? Todos nós fizemos uma experiência com Jesus, experimentamos o amor dele e isso nos cativou. Agora, com relação ao amor que nós temos pela Madre, eu acredito que nós devemos isso muito às irmãs mais antigas. E queria dizer isso para vocês, porque vocês conhecem o Padre Jonas, vocês estiveram com ele, conversaram com ele, olharam nos olhos. Então, vocês têm essa missão, vocês precisam transmitir para as próximas gerações esse amor, esse encantamento. E nós, na nossa congregação, as primeiras irmãs, porque eu não conhecia a Madre pessoalmente, mas muitas vezes as irmãs me falam assim, a senhora é do tempo da Madre, né? Não sou não. Mas as irmãs antigas, elas passaram para a gente esse amor de uma forma assim tão vibrante que isso ficou mesmo no nosso coração. E uma vez eu ouvi uma frase do Frei Patrício Schiadini, né, que agora está no Cairo, né, grande amigo nosso, e aquilo me tocou muito. Uma vez ele perguntou assim, qual que é a melhor água, a água mais pura para beber? Né, e daí ficamos lá pensando, e ele falou assim, é a água do rio Tietê. E nós arregalamos os olhos, e ele falou, na fonte. A melhor água, né, do Brasil para beber é a água do rio Tietê na fonte. Então, vocês, né, que estão próximas do carisma, vocês estão próximas da fonte. Não passem água estragada para as próximas gerações. Então, acho que essa é a grande responsabilidade. Nós recebemos a água ainda límpida, isso graças às irmãs, e são tantas, né? Cita aqui a Madre Vera Letícia, a irmã Vera Letícia, a irmã Domitila, que já faleceu, mas são muitas mesmo. Elas passaram para a gente esse amor pela Madre Teresa. Isso é uma obra que Deus fez no coração delas e conservou no nosso. Passaram também esse carinho que nós temos que ter para com as pessoas que sofrem, seja pelos doentes, seja nas pastorais, seja naqueles que vêm procurar algum alento em nós, né? Então, essa frase que a Madre Teresa deixou aqui, toda sala é um templo, toda sala de hospital é um templo, ou a sua missão lá em Dong é um templo, né? Ou a sua missão ali na paróquia tal é um templo. É bem no coração essas coisas que eles disseram, que eles falaram, né? Isso foi passado das gerações das irmãs que a conheceram pessoalmente para nós. É como se a gente tivesse conhecido. Muito interessante. Sabe, assim, quando a Madre Teresa faleceu, em 1972, os aposentos dela, do jeito que estavam quando ela faleceu, a madre que a sucedeu disse, aqui ninguém mexe. Fica, né, tranquem, fechem e vamos conservar. Hoje esse ambiente é um memorial.
Então, nós temos lá, assim, o banheiro que ela usava, ainda com a escova de dente, a pasta de dente Colinos, que está lá, né, daquela época. Nós temos o quarto com o chinelinho, onde ficava o chinelinho dela. Nós conservamos tudo, isso é importantíssimo. Conservar aquilo que é do fundador, né? Essas coisas que, pode ser que, por exemplo, assim, passe despercebida, pode ser que nesse momento se diga assim, isso aqui não é tão importante, a gente pode desfazer. Não, guardem, conservem, porque nas gerações futuras isso tem um valor assim inestimável. E elas conservaram e nos doaram isso, né? Então nós somos muito gratas. Gente, olha a importância disso. E as irmãs estavam falando agora há pouco sobre as relíquias. A igreja, olha, a igreja é muito séria nas coisas que ela faz. Deixa eu mostrar aqui as 3. Estou mostrando aqui, Bia. Essa, cadê a do Padre Léo? Não, agora é Antoninho Mármore e a Madre Teresa, vem. Tá bom. Vai dar mais confusão ainda. Tá bom, verdade. Quer resolver a confusão, você quer confundir a cabeça. Não estou confundindo, amor. Então, minha gente, olha só. Conta para nós. A igreja reconhece o beato ou o santo por um milagre atribuído a ele, certo? Certo. Com provas, com evidências clínicas, médicas, evidências de relato, testemunhos, certo? Então, a irmã está explicando o seguinte: você rezar para Antoninho Mármore, é Antoninho Mármore, vai rezar para ele. A Madre Teresa, você vai pedir outra graça para ela. Porque senão, é que nem os dois empatam e não vai ponto para nenhum. Ninguém faz ponto no campeonato. Quem lá faz no céu. gol? Entendeu? No céu, ninguém faz ponto. Conta para nós. Explica, irmã, bem explicadinho, para escrever, que eu brinco muito, que é brincadeira, mas não é brincadeira, não. Como é que é, irmã? Na verdade, assim, nós temos o mesmo postulador. O postulador é aquele que é responsável pela causa. O mesmo postulador romano, ele se chama Frei Romano Gambalunga. Eu falei romano porque ele mora em Roma, mas o nome dele é Romano Gambalunga. E ele realmente nos alertou para isso, porque nós temos a Madre e nós temos o Antoninho Mármore, que são duas causas assim muito queridas para o nosso coração. E nós queremos demais que os dois cheguem ao altar assim, os dois unidos, os dois juntos, né? O Antoninho é servo de Deus, a Madre já é venerável porque o processo dela está um pouquinho mais adiantado. Para que eles sejam beatos, é importante que seja reconhecido um milagre. E a igreja é mesmo muito séria. Vocês não têm ideia assim como é mesmo um trabalho científico. Se estabelece um tribunal, se ouve as testemunhas, isso vai para Roma, os médicos são peritos naquela matéria, analisam, e aí eles vão dizer, isso é um milagre, não, isso a ciência resolvia, isso foi uma coincidência, é muito sério. Só que quando o milagre ele é pedido, isso tem que ser pedido para aquele santo. Então, por exemplo, como o senhor disse, vamos pedir uma graça para o Antoninho Mármore. Então, eu vou rezar somente para o Antoninho Mármore. Eu vou confiar plenamente no Antoninho Mármore e vou pedir a ele a graça, sei lá, da cura do meu pai, mas vou pedir só a ele. Posso rezar para mais alguém além dele? Posso, para Nossa Senhora e São José, só. Nossa Senhora e São José nunca atrapalham nada. Podemos rezar para os dois. São neutros, digamos assim. Podemos rezar para os dois. Mas eu não posso rezar para o Antoninho e para a Madre Teresa pedindo a mesma graça, porque senão é como você disse assim, com tanta alegria, né? Mas é isso mesmo, empata e aí a gente não sabe quem ganhou o jogo, a gente não sabe de quem é a graça. Inclusive, ele tem que testemunhar depois a graça alcançada, não é isso? E uma das primeiras perguntas, lá do processo de milagre é essa. O promotor lá, ele pergunta, escuta, você rezou para quem? Aí a pessoa vai dizer, eu rezei para o Antoninho Mármore. Rezou só para ele ou rezou para mais alguém? Se ele falar, eu rezei para o Antoninho Mármore e, sei lá, para a Madre Teresa de Calcutá, fecha na hora o processo. Não, nem se continua nada, porque coisa, acabou. Né, não se pode ir para frente. Que seriedade, né? Então, é importante. Quando forem rezar para a Madre Teresa também, é só a Madre Teresa. Então, eu acho que isso, assim, Deus toca o coração da pessoa, né? Para quem rezar. Às vezes a relíquia chega na mão da pessoa naquela hora que ela precisa, ou se for o Padre Léo, para quem... Mas Deus toca o coração. Mas pegue aquele santo, se apegue a ele, confie nele e reze para ele, porque senão a gente não consegue a beatificação. Muito importante você entender bem isso e você ver ao mesmo tempo a seriedade da igreja, né? Da igreja. A pessoa veio reclamar comigo que como é difícil o processo de nulidade. Sendo difícil já ser padre, se fosse fácil, então. Tem que ser difícil mesmo. Inclusive, o pessoal da pastoral de Segunda União fala que a única pastoral que não pode crescer é de Segunda União, né? Que deveria crescer. Mas existe, a igreja acolhe,
mas o processo também não é facilitado. É sério, Não né? é sério. Então a igreja abre um processo ao postulador. No caso do Padre Léo aí, é aquele Vilota, esqueci o nome, que é um italiano, né, que está cuidando do Padre Léo. Então, tudo escrito, né? Tudo tem que ser transcrito. Tudo escrito. E a cerimônia, eu achei muito lindo quando veio os postuladores lá, vieram naquela missa com o bispo, em nome Domini. Aí ele faz todo um juramento, né? Um juramento de discrição, de verdade, né? Tudo então é um verdadeiro tribunal mesmo, né? Então, muito interessante essa expressão de Irmã Simone, você rezar para o Antoninho Marmo. Então, você, através do programa de hoje, está conhecendo. Tem um livro também da vida dele, a Márcia vai mostrar aqui, para você Eu queria poder... até perguntar para as irmãs, onde que pode adquirir, né, esses livros? Tem aqui também o Santinho, né, a relíquia aí depois a senhora explica, mas onde que as pessoas que estão em casa podem adquirir o livro do Antoninho Marmo e da Irmã Teresa? Do Antoninho Marmo, aqueles que desejarem podem estar ligando diretamente no hospital, né, 3797-0777, prefixo 12, né, ou então pelo site solicitar www.meninoantoninho.org.br. Lá vai ter todas também as orientações para estar pedindo o livrinho ou a relíquia. Ah, que Certo. bom. Muito bem. E da irmã? Da irmã, posso pegar a relíquia? Sim. Não, a relíquia somente. A relíquia. Da irmã, a gente tem aqui um e-mail, que eu pedi porque eu sempre confundo na hora de falar. O e-mail é causamadreteresa@ipmmi.org.br. causamadreteresa@ipmmi.org.br. Se mandar um e-mail para a gente encaminha o livro. Ah, que Tá bem? ótimo. Então, Tá é causamadreteresa@ipmmi.org.br. Está aqui na tela, você só vai deixar que você poder anotar, Acompanhar, acompanhar. Né? Importante saber que o Hospital Antoninho Marmo está aqui em São José dos Campos, né? Tem aqui em São José dos Campos, onde tem, inclusive, a capela original, né? Isso é Isso. muito interessante conhecer. E é uma graça de Deus, a gente descobrir essas graças de Deus. Olha, como esse Vale do Paraíba é abençoado, né, gente? É um vale santo. Pensa bem, olha, Aparecida, Frei Galvão, o Santuário Santa Cabeça, que tem aqui em Cachoeira, Santuário do Pai das Misericórdias, os Santos Anjos ali, né? Agora o Santuário de São Miguel, na Megalópole Piquete, minha cidade ali, que vai ser instalado em 29 de setembro, está em processo já de... Né? Então, muitas graças, né? E em São José dos Campos, na cidade de São José dos Campos, nós temos temos 4, na verdade, né? Mas tem um memorial de 3, que é o Padre Rodolfo Komorek, o memorial da Madre Teresa e o memorial do Antoninho Marmo. Então, se alguém quiser fazer um dia assim, de peregrinação, visitando São José dos Campos... Padre Rodolfo Komorek, Salesiano. Salesiano. Podem visitar os 3 locais, porque realmente são 3 memoriais assim, muito bonitos, que contam um pouco tanto da história, né, daquele contexto em que viveram, os 3 ligados à tuberculose, né? Nossa. Mas, e também assim, uma proximidade ali das relíquias do santo, né? A Madre Teresa é o mesmo local do Antoninho Marmo? Não. Locais diferentes. São próximos, são locais próximos, muito próximos. Irmã, Os 3 estão muito perto. Sim, como é que as missionárias se mantêm? Como é que você se mantém? Como é que mantém o hospital? Quem quer ajudar o hospital, por exemplo, como pode ajudar o hospital, ajudar o trabalho de vocês, missionários? Nós somos uma entidade filantrópica, né? Com esses 5 hospitais. Então, desses 5 hospitais que trabalham corporativamente, né? Tem aqueles que atendem totalmente SUS, tem aqueles que atendem convênios e particulares e tem aqueles que são mistos. Então, a gente forma essa entreajuda. Então, entendi. quem quiser ajudar, nós estamos abertos a doações, né? Também muitos deputados, né, nos ajudam com emendas parlamentares. Isso é muito bom, porque como que a gente consegue investir em equipamentos melhores, em mobiliário, né, camas hospitalares, essas coisas, é por meio disso também.
né? E nós vivemos nessa luta diária, né? De tentar, né? Que o custo, que a despesa seja menor que a receita, né? Pelo menos um equilíbrio lá para a gente poder estar atendendo todos os pacientes, independente da condição social, né? Porque todo doente, né, é um pobre de Jesus. Como é que era a sala, a frase da Mãe Teresa? Toda sala de hospital é um templo. Toda sala de hospital é um templo. Dá para entender bem que as pessoas vão muito fragilizadas, né? Aquela sala, a pessoa está ali na mão ali, entregue, né? Então, realmente, quando encontra um acolhimento como vocês fazem, por missão, é algo assim que para quem está doente não tem como dizer, né? Eu falo, o que eu experimentei lá no Hospital Toninho Marmo, eu vou ser grato o resto da minha vida a vocês, ao Toninho Marmo eu não conheci também, né? Que eu quero divulgar também agora. Tenho divulgado, já tenho falado sobre ele, a Madre Teresa, não é? Como a gente precisa de muitas graças, tem graça para pedir para a Madre Teresa e tem graça para pedir para o Toninho Marmo. Não vai faltar, vai? Não vai faltar. Então vamos pedir e nessa... É uma coisa até inteligente, bonita da gente entender, né, como a igreja leva a sério o testemunho. Testemunho é que vai tornar beata, venerável, já beata, santa, não é? E também o nosso santo Toninho Marmo, se Deus quiser. Nelson, eu só quero também colocar que nós recebemos uma grande graça, né, em outubro do ano passado. Nós conseguimos fazer o translado dos restos mortais do Antoninho para a capela do hospital. Lá em São José mesmo? Lá em São José. Foi muito bonito, foi uma cerimônia assim, simples, né? Estava onde os restos dele? São Paulo. No São cemitério Paulo. da Consolação em São Paulo, né? E por orientação do postulador e também porque está tendo muito vandalismo, né? Naquela região. Estava na hora de trazê-lo para uma capela e nada melhor da capela, onde ele escolheu o local, ele dedicou a Nossa Senhora da Saúde. Meu Deus. Então foi feito um jazigo, né? Essa capela fica do lado do memorial no Hospital Antoninho da Rocha Marmo, em São José dos Campos, e é aberto a visitação e a peregrinação também. Nós vamos lá, né, Márcia? Perguntar. Vamos com voltar certeza, lá. né? Eu ia ficar bem forte para voltar lá, que vai ser muita emoção voltar naquele lugar. E realmente descobrir essas histórias maravilhosas, né? Essas histórias maravilhosas desses santos dos nossos dias que a gente nem conhece, nem conhecia. É isso mesmo. Irmãs, queria agradecer muito também, porque as senhoras cuidaram do Padre Jonas também, né? Na época dele, o Nelsinho falou, mas na época dele da tuberculose, ele foi para Campos do Jordão. Como é que chama o hospital lá? Lá era o sistema S1, S2, S3, que hoje não existem mais, né? Sim. É sanatório 1, 2 e 3, mas Que a era gente na chamava época... S1, S2, S3, né? As irmãs antigas nos contam como era. O que elas contam de bom do nosso fundador? Nossa, que... assim, cuidaram com muito carinho dele, né? Da alegria dele, né? Da alegria, né? Recuperação. Ele, e também nós, novas, né? A gente já viu ele também testemunhar. Toda vez que alguma irmã está em algum evento, as irmãs que salvaram o meu pulmão. Exatamente. A gente fica emocionada com isso, É muito bonita né? essa dimensão da gratidão, Ele né? é muito grato. Muito e dizem bonito. que lá ele começava também a fazer os encontros lá dentro, e rezava Foi para expulso do hospital por causa Foi disso, né? expulso né, do hospital por tantos encontros que ele falou, olha, se quiser que o seu padre sare, é melhor ele sair daqui, porque senão aqui ele vai... É verdade. Mas que bênção. Muito bem. Temos uma ligação, então, né, verdade, da é congregação com a Canção Nova. Irmã Alessandra, irmã Simone, pode ser que tenha alguma jovem que está vendo ali agora o programa e sentiu-se interessado com esse trabalho, o coração está ardendo, Deus está chamando. Não podemos perder essa oportunidade agora, que só está falando para o Brasil e para o mundo, de fazer uma chamada vocacional. Então ali, ó, no Tiaguinho 1 ali, a senhora faça o seu convite para fazer parte dessa família das pequenas missionárias. Bom, se você jovem se sentiu tocada, não é? E chamada para essa vocação, para a vocação de pequena missionária, entre em contato conosco. Para a gente vai ser uma alegria muito grande acompanhá-la e ajudar você a fazer esse discernimento com bastante seriedade, porque o importante é nós fazermos aquilo
que Deus quer para a gente, nós realizarmos a vontade de Deus, o projeto dele na nossa vida. E se for conosco, claro que nós vamos ficar contentes. Então, você será muito bem-vinda. Irmã Alessandra, Deus dê força para a senhora, diretora. Amém. É verdade, Diretora é verdade. que Aquela que queima um pouquinho que mais a pestana. cabeça, né, irmã? Graças a Deus, viu? Deus abençoe muito. Amém. São muito felizes. Gente, mais um programa lindo, né, emocionante para mim. E eu tenho certeza que você também ficou tocado com essa história. Então, vamos rezar. Antoninho da Rocha Mármore para Madre Teresa. Tá? Você tem aqui todas as informações no site deles aqui. Você verá a bênção por intercessão da venerável Madre, né, da serva de Deus, a Teresa, a venerável já, Venerável né? e o servo de E Deus, o servo de Deus, Antoninho Antoninho Mármore. Mármore. Que essa bênção chegue a todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de Deus nós. abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe.